aquele momento, e hoje nós vamos falar de Fragmentado, o novo filme do Shyamalan, que a gente teve a oportunidade de conversar, ele é um cara muito legal, pode ver nossas entrevistas, vou deixar o link da minha entrevista e da que a Luli fez também. E agora a gente vai fazer a nossa crítica sem spoilers, e a gente vai comentar tudo que a gente achou desse filme maravilhoso. É isso aí, e no meu canal eu vou falar uma crítica com spoilers, então se você vir o filme e quiser saber mais o que eu achei no final, Vou deixar o link aí. esse é o lance. E eu tenho que agradecer muito a Carol, porque foi graças a ela que eu pude entrevistar o Shyamalan e ver o filme. Imagina, a gente tá aí, né? As amigas têm que se ajudar. Isso aí, Girls Unite. Acho que a primeira coisa que a gente pode comentar aqui é que o Shyamalan pagou do bolso dele esse filme. Arrasou, né? E ele lucrou muito. Ele produziu com 9 milhões, o filme que já é uma grana assim, né? Que tipo, ele tinha 9 milhões no bolso. Considerável. E rendeu já nos Estados Unidos de bilheteria 112 milhões. Então pensa o lucro que o cara teve. Então o filme já foi um grande sucesso só pra começar, por aí. É, e a visita também ele já tinha pago do bolso dele, né? Então ele já tá meio que acostumado nessa. Eu acho que é importante também a gente contextualizar quem ele é, por que ele tá pagando os filmes do bolso dele. Porque o nome dele é conhecido, sabe? Por quê? O que aconteceu, Shyamalan? O que aconteceu no meio do caminho? Mas, eu tentei explorar um pouco disso no vídeo que eu fiz lá atrás, em 2013, 14, sei lá, que é Shyamalan, Ame-o ou Deixe-o, porque ele é um dos meus diretores favoritos, então eu quis destrinchar o estilo dele e falar os melhores e os piores filmes. Então, tipo, ele começou numa carreira muito boa, ele fez um filme chamado Praying with Anger, que nunca foi distribuído no Brasil, mas logo depois ele fez O Sexto Sentido, em 99. Que bombou, né, gente? Bombou. Foi até pro Oscar, então já foi bom pra carreira dele, que já tava, ainda tava começando, né? Não, mas o mais interessante do Sexto Sentido, que chamou a atenção das pessoas, é o twist. E depois a gente foi tal descobrir reviravolta. que isso é uma marca registrada dele. Ele depois ficou conhecido por essa característica não só de surpreender, mas também ele gosta de mexer com as coisas que são sobrenaturais. A gente pode até falar que às vezes ele explica muito as coisas, só que eu acho que ele justamente não explica tanto. Parece que ele tá explicando muita coisa. E daí quando você chega no final, ele tinha omitido uma parte enorme que você não sentiu falta durante o filme. Sim. E é por isso que a reviravolta dele é tão... Aí logo depois, Seu Sentido veio em 2000, Corpo Fechado. Foi chocante, Exatamente. Bruce Willis de novo. Repetiu a fórmula do Sexto Sentido e foi divulgado como do diretor de O Sexto Sentido. Ele começou a querer falar pro estúdio, por favor, não vendam o meu filme com O Sexto Sentido, porque O Sexto Sentido é um filme de fantasma, mas não é um filme de fantasma. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Em 2003 ele fez Sinais, que é controverso. Eu amo esse filme, é um filme de ET que não é um filme de ET. E cara, olha a genialidade, A Chegada fez isso esse ano. Tipo, é um filme de ET que não é sobre ET, é sobre a gente. E ele já fez isso lá atrás. Pra mim é o melhor filme do Shyamalan. Tem aquela cena no Brasil que todo mundo tira sarro. Passa o ET com um fusquinha atrás. É o fusquinha? Ele passa assim, tipo, andando assim, passa o fundo, sei lá. Cara do ET. E depois ele fez A Vila. Ai, maravilhoso. Que eu acho muito incrível. Eu amo. Também, puta plot twist no final. E o problema da Vila, acho que foi a maneira como ele foi divulgado. Porque ele parecia ser um terror de época. E a divulgação do filme foi: não revele o final pros seus amigos. O que você vai falar pra uma criança? Não mete o dedo na tomada? É lógico que as pessoas começaram a falar do final, porque se não pode falar, então agora eu quero falar. Os filmes dele, a minha impressão é que são mais suspense. E ele vai criando suspense, e no final a gente entende o que era o filme, que não era só um suspense, era tal outra coisa, que nem o Fragmentado é. Em seguida veio A Dama na Água, que eu não vi. Ai, eu amo A Dama na Água. Começa aí o declínio do Shyamalan. Eu acho ele que teve um momento assim. Então eu acho que o lance dele é desmistificar o suspense, tirar aquele medo. E daí A Dama na Água foi inspirado numa história que ele contava pros filhos dele, filha, sei lá, na hora de dormir, tipo uma bedtime story, de uma menina que aparecia e ela era de um reino, de uma coisa mágica, assim, tipo sereias e tal. E ela aparece nessa piscina do condomínio, mais ou menos aquela ideia do Janela Indiscreta, do Hitchcock, que você tem, tipo, cada janelinha é uma história. Então cada apartamento tem uma história, sabe? Depois tivemos Fim dos Tempos, de 2008. Que eu acho que o filme tinha tudo pra ser bom e aí em algum momento ele começa a ficar muito ruim. O Último Mestre do Ar, que é o que eu disse, eu não assisti e tal, mas eu sei que é um fracasso que todo mundo odeia. Principalmente quem era fã de Avatar, falou, não, que bosta, não tinha nada a ver. O Shyamalan não tá sendo o Shyamalan nesse filme, ele é um filme Nickelodeon, então, realmente da Nickelodeon, não é uma expressão. Então, eu achei que o roteiro nem era dele, porque é tão distinto, assim, do que ele faz. Pois é, mas é dele. É porque ele também roteirizou os Pequenos Stuart Little. Isso é verdade. Ele é bem versátil. As pessoas
massacram tanto O Último Mestre do Ar, mas eu acho que foi um filme que ele ficou meio preso por causa do estúdio. Tipo assim, ele tem algumas coisas que são bem fortes nos filmes. Tipo, ele sempre aparece, ele sempre tem planos de reflexos, ele sempre tem planos com cores marcantes pra avisar que vai acontecer uma coisa. Não, e ele trabalha muito com a câmera mexe, ele não gosta de ficar cortando muito, a câmera fica na cara da pessoa um tempão. Exatamente. E vai aproximando, e vai chegando, e a pessoa já tá ficando desesperada, e você fica, o que vai acontecer? Porque ele gosta dessa coisa que não acontece, né? Você fica esperando, que cria muito suspense, que ele é muito bom em criar suspense. Exatamente. E O Último Mestre do Ar não era um filme de suspense, não era um filme autoral. Então, tipo, acho que as pessoas falam muito mal do Último Mestre do Ar, mas eu acho que quem tem que ser massacrado mesmo é O Fim dos Tempos. Porque é um filme que ele fez nos moldes dele. E aí teve Depois da Terra, que conseguiu ganhar a Framboesa de Ouro, esse filme. Nota 33. Que é com Will Smith e seu filho, que foram muito bem naquele da Procura da Felicidade. Eles choravam, eles sofriam, eles eram uma dupla incrível. Mas quando a Terra acabou, ficou muito ruim. Foi um filme encomendado. Tipo assim, o Will Smith queria botar o filho dele. Filho, vai lá, faz teu nome, abre o caminho. Só que é uma puta pressão. Não sei se posso falar palavrão. Pode. Mas você acha que a culpa é do moleque? Não, eu acho que ele não conseguiu atuar tão bem por causa da pressão que foi colocada em cima dele. Pode ser também. E provavelmente o Will Smith deu uma dial down na interpretação dele pra ficar ruim, pra que o filho brilhasse. E o Shyamalan fazendo um filme que também não tem nada a ver com ele. E aí teve A Visita em 2015, que eu acho um filme 55. super legal. Eu acho engraçado. É legal porque ele pega esse lado do humor. E os dois personagens adolescentes são muito legais. bons. O menininho é muito fofo. Ele é fica todo... rapping. É, e ele acha que ele é um garanhão e tudo. E a menina é toda metida cineasta. E fala frases difíceis pro irmão dela. Não, mas você ainda está desenvolvendo as suas habilidades cognitivas. Aí ele fica tipo, ai, cala a boca. E esse filme tem características Shyamalânicas muito específicas. Ele trabalha com essa coisa da câmera. E a câmera fica ali na cara do moleque. Aí começa a acontecer uma coisa estranha no fundo. E aí foi chegamos... um filme que ele bancou ele mesmo, depois de todos esses fracassos, Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar, Depois da Terra, ele falou, quer saber, deixa eu fazer o meu filme. Então eu acho que é bom. Que aí que mudou, porque ele não tinha mais um estúdio falando, corta isso, põe o Will Smith, põe sei lá quem. Não, ele fez do jeito que ele queria, com a equipe que ele queria, com a edição e direção, tudo do jeitinho dele, e foi bem. E agora, em Fragmentado... Finalmente chegamos ao ponto que queríamos. Ele chegou de novo no seu auge, eu acho. Ele voltou no nível Sexto Sentido, Corpo Fechado. Nota 62, é a mesma nota de Corpo Fechado, e Sexto Sentido é 64. Nesse filme ele conta a história de um cara que tem transtorno dissociativo de identidade. Basicamente, é um cara que tem várias personalidades, né? Tem várias pessoas morando dentro dele. Mas não é uma coisa sobrenatural, isso é caso clínico. Uma coisa psicológica mesmo, que de repente a Carol sai e entra uma pessoa que nunca estudou cinema, que na verdade ela é costureira, sei lá, ela faz outro rolê, e ela tem outros pensamentos, ela tem outro jeito de andar, de falar, de vestir, de tudo mais. Só que esse personagem do filme sequestra 3 pessoas. Mas quem sequestrou essas pessoas? Como que eles vão interagir? Vai criando suspense em cima disso. E eu acho que causa muita curiosidade, não só pra entender o transtorno, mas entender a relação que ele vai criando, que eles... Né, as personalidades dele vão criando com as meninas, e principal tem uma menina que é sequestrada que é mais relevante, né? E eles vão criando uma coisa ali. E aí você fica, nossa, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? E aí não sei se a gente pode falar mais do que isso. O filme é muito difícil de falar a respeito sem spoilers pra não estragar. Mas o personagem do James McAvoy, que é o personagem principal, é inspirado em histórias reais. Teve uma pessoa que foi inocentada de um crime que ela cometeu porque no tribunal julgaram que ela realmente tinha casos de múltiplas personalidades. E o cara... quem fez não era a personalidade Isso, principal. O cara falou, eu não lembro de ter feito isso, quem fez foi o fulano, e o fulano não sou eu não mereço pagar pelo crime que a minha outra coisa fez. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é quando uma das personalidades tem alguma doença, tipo, tem uma personalidade que tem diabetes. Aí essa personalidade precisa tomar insulina, as outras não. Sim. E se você não toma insulina enquanto tá nas outras personalidades, seu corpo não pede. Isso é muito legal. Isso é caso clínico, cara. E é com isso que o Shyamalan trabalha, né? Ele pensa, se a pessoa fica a esse ponto de precisar de insulina, o que mais pode acontecer com uma pessoa que acredita que é outra pessoa, né? Mas então, eu acho que narrativamente ele consegue passar muito bem, não só a história do personagem e a gente ficar curioso, como que é esse distúrbio? Quem será que ele é agora? Porque às vezes ele muda e você não sabe quem ele é. Qual das 9 personalidades que aparecem no filme é agora? Às vezes a mudança é assim. Às vezes... E aí também entra a atuação incrível do James McAvoy. Porque tem algumas cenas... Esse filme não seria esse filme se não fosse ele. Não. E assim, ele surpreendeu muito, porque acho que ninguém esperava que ele era capaz de tanta...
amplitude dramática. Gente, porque ele vai assim do 8 ao 80 muito rápido. E tem uma cena que ele tá numa personalidade e a psicóloga lá vai falando com ele. E no fim da cena ele é outra pessoa e a câmera não sai dele, porque esse é um detalhe do Shyamalan, a câmera fica lá e aí você vê ele mudando ali na sua frente e você fala, meu Deus, quem é esse homem? E sabe uma coisa que alguém falou quando eu saí da sessão, que era tipo, eu não gostei da interpretação dele, da mulher, porque eu achei muito falsa, ficou muito tipo, escola de atores. Aí eu falei, tá, mas pensa bem, aquilo ali não é realmente uma mulher, é um homem que viu mulheres, introjetou isso dentro dele e aquela imagem que ele faz de como ele seria se fosse uma mulher. Sim. Não é o caso, por exemplo, de uma pessoa trans. Mas eu não acho que ficou tão assim, até porque essa personagem, ela é muito religiosa, ela tem características muito específicas. Ela é uma lady também. Então, ela tem umas características dela como pessoa, então eu acho que eu gostei da atuação dele nesse sentido. E voltando à fotografia, ele usou o efeito Hitchcock 2 vezes, que é aquele efeito que você aproxima com o traveling e tira o zoom, ou vice-versa. Então ele vai causando um estranhamento no fundo, e fica aquele fundo mexendo, uma coisa esquisita. Parece que tá caindo, não. Ele inventou isso pro Corpo que Cai. E ele tem umas vibes de usar uma lente muito aberta e colocar na cara da pessoa. Então fica muito perto, mas o fundo fica estranho. E assim, fica distorcido, porque a lente mais aberta fica tipo um cabeção, rosto, assim, né? E tipo assim, aqui tá focado, aqui já não tá mais. Uma profundidade focal muito, muito pequena. E ele usa isso também com planos mais subjetivos, que é aquele plano que parece que você tá falando com a câmera, mas na verdade é um personagem que tá ali te olhando. É tipo quebra de quarta parede, mas não é exatamente. É como se a câmera fosse uma das pessoas em cena e ela tá te olhando ali. Então... Eu acho que ele sempre usou planos estáticos, sempre usou planos de detalhe, mas nesse filme ele realmente extrapolou assim de planos das pessoas. E isso é difícil até pros atores, né? Porque quando você tá atuando, você tá olhando pra alguém, e mesmo quando você tá gravando só o plano dessa pessoa, tem alguém ali pra você interagir, né? Isso fica uma câmera no meio da sua cara, uma câmera aqui. Como que você faz, né? Exatamente. E pra mim, eu achei que eu tinha sacado qual era a reviravolta, eu também, ficava o tempo inteiro, qual será o twist? Deve ser isso, deve ser aquilo, tá esperando. Então, eu não fiquei esperando qual vai ser o twist, mas em algum momento do filme eu entendi pra onde ia e eu falei, tá, vai ser isso. E aí, na última cena, quando você acha que o filme acabou, pá, não era isso. Esse filme, tipo assim, se você não se divertiu tanto quanto a gente durante o filme, no final, pode ser que você fica tipo... Uou, e eu acho que esse filme é o filme que os fãs queriam e a gente nem sabia que a gente queria esse filme. Eu concordo, porque eu gostei muito, apesar de que eu acho que tem alguns defeitos que a gente tava conversando antes da gravação aqui, que eu acho que o Shyamalan às vezes explica muito umas coisas que já estavam meio óbvias. Nesse filme ele faz isso algumas vezes com a psicóloga, eu acho. Flashbacks do menino. Com os flashbacks, que eu acho que também ficam um pouco repetitivos, mas os flashbacks, apesar de serem legais, eu acho que às vezes eles ficam meio jogados. Eu não senti isso, eu gostei deles. Achei que eles têm uma ferramenta narrativa legal. Então, eu gosto do que eles estão contando, mas não exatamente na hora que eles vieram. Não sei explicar. Mas a parte da psicóloga, eu acho que às vezes ela explica muito, porque ela tem que explicar o transtorno pro público leigo. Mas ao mesmo tempo eu acho que tinha coisas que estavam claras que o Shyamalan fica repetindo, que tipo, tá bom, já entendi. Apesar do que você disse, ele explica umas coisas, mas tá escondendo várias outras, né? E recomendo você... É a volta do bom Shyamalan. E recomendo você assistir a entrevista que eu fiz, ir lá no vídeo da Luli com spoilers também, porque a gente não pode contar tudo aqui. E espero que vocês tenham gostado e falem o que vocês acharam do filme. Exatamente. E fujam de qualquer spoiler antes de ver o filme, porque isso tira totalmente... Nem ver o trailer. Eu acho que se você é fã de Shyamalan, você precisa ver esse filme, porque ele é o que os fãs esperavam, o que os fãs merecem depois de tanta fé nele, né? Eu acho que esse é o filme mais Shyamalan do Shyamalan. É isso. E se inscreve nos nossos canais. A gente fala que são incríveis. Muito bom.